Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? O Meia Pantufa chega hoje a 250 episódios oficiais e a gente resolveu celebrar de um jeito diferente. A gente vai sortear números entre 1 e 249 e revisitar episódios antigos do podcast para comentar o que lembramos sobre eles. Além de fazer uma viagem pela história do podcast, vamos especular se os nossos sentimentos por esses filmes mudaram nos últimos anos e se alguns deles valem a revisita. Será que a gente supervalorizou algum desses filmes nos últimos 6 anos? Alô, Marco do Horror? Ou deveria dar alguma chance a algum projeto que detestamos? O audiovisual sempre merece ser visitado e é normal que o tempo faça bem a diversas obras. Mas antes do episódio começar, segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Com apenas um clique você vai ser o primeiro a saber dos novos episódios e isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E outra coisa importante demais é avaliar. Dar 5 estrelas no feed do Meia Pantufa no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. A gente está pertinho da marca das 100 avaliações e você pode contribuir com a gente. E a gente tá também no Substack, então segue o Meia Pantufa lá para receber conteúdo escrito sempre, seja uma expansão do debate do episódio, seja algum assunto mais quente do momento, ou uma crítica que não veio parar aqui. Tá no meio desse episódio e concordou com alguma coisa, discordou de algo ou quer só participar? Então comenta aí, porque esses comentários não só são muito legais pra gente conversar com vocês, como eles aumentam a relevância do podcast. Chegou a hora! Hoje é dia de um episódio especial 250 do Meia Opinião. Meia Opinião. Pois é, gente, já começar fazendo aquela coisa... O toque não me permite não fazer isso. A gente sabe que a gente não tem 250 episódios, a gente tem mais de 250 episódios, mas a gente tem episódio bônus, a gente tem episódio que saiu em outra data, a gente tem pílula, tem meia hora e vários que não contam, mas os nossos episódios oficiais... Canônicos, exatamente, de duração de 45 minutos até 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, como a gente já fez episódio de 2 horas e meia, um dos nossos melhores, inclusive. Tomara que caia aqui no sorteio. Esse é o nosso episódio 250. A gente tá... ano que vem a gente entra no marco do 300 e a gente faz uma outra... A gente faz sobre 300, já pensou? Que decepção, nossa, que a gente tem pra fazer de tão especial falar sobre 300? Pois é. Mas enfim, aí como vai funcionar aqui hoje? Eu estou aqui com o sorteador de números aberto, não haverá apuração, não temos sorteio impresso, não vai sair, é urna eletrônica mesmo, vocês não vão ter como apurar se o número é esse ou não, se foi sorteado corretamente ou se a gente tá manipulando o sorteio, mas a garantia sou eu, a palavra aqui é que, ó, gente, eu tô sorteando mesmo, não tem nem graça, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre o episódio, sobre o filme tem algumas séries também, né, mas sobre o episódio, sobre o filme, sobre a série do momento, como que a gente enxerga, se a gente lembra como é que a gente enxergou na época, se essa posição certamente mudou no meio do caminho, se melhorou, se piorou, se a repercussão das pessoas, do público em geral, dos críticos mudou com relação àquele conteúdo com o passar do tempo, porque assim, 6 anos não é muita coisa, mas é alguma coisa, né? Então pode ser que assim, a gente tenha sido muito supervalorizador em 2021, em 22 sobre alguma coisa e a gente olha pra trás e fala, talvez eu tenha me empolgado um pouco excessivamente, ou também o contrário, alguma coisa que a gente detestou e a gente acabou revendo e, parece que mudei de opinião, parece que eu tava errado sobre isso. Então, esse é o mecanismo do dia de hoje, né? Bora lá, aí eu ia fazer uma pergunta filosófica, tipo, gente, vocês têm problemas em mudar de opinião, mas vocês iam mentir e dizer que não? Não, acho que não começa a fazer essa pergunta. Não, mas eu acho que a gente não tem Vai, faça um disclaimer, Gusto. Vai, fala. Eu quero falar que a minha memória é muito ruim, tipo, minha memória é péssima, então vai ter alguns filmes, talvez até algumas séries, assim, que eu não lembro que, assim,
eu lembro que eu assisti, mas eu não vou lembrar, sabe? Às vezes até do conteúdo, direto. Eu penso, gente, eu preciso rever tal filme porque eu simplesmente não lembro do final ou eu não lembro de uma parte importante do desenvolvimento. Vocês também são assim? Algumas coisas sim. Alguns filmes apagam da cabeça. Tem. Claro, a gente vai estar replicando aqui sensações. 90% do tempo a gente vai estar replicando sensações. Ele vai lá, eu lembro que eu gostei, eu lembro que eu não gostei. Tem muita coisa que eu lembro que eu gostei, que eu não gostei, mas se eu for explicar, tentar lembrar o que acontece no final do filme, eu não lembro. Tanto é que a gente não vai ficar entrando muito em história, eu acredito. Até porque a gente tem episódio de Bar do Oscilar, gente. Assim. Nossa, na minha cabeça. Eu tava tentando lembrar o nome do filme, porque eu não lembro. É um dos que eu não lembro. Cara, a gente tem uns aí também que... Não, tem umas coisas assim que, gente, por que a gente decidiu fazer sobre isso mesmo? Porque tava quente na época, uma determinada conversa. Mas o nosso termômetro, o nosso feeling melhorou muito. A gente tentava se adiantar com as premiações e acabava gravando umas coisas que nem ia pras premiações. E eu acho que a gente melhorou o feeling com isso daí. Realmente, né? Isso realmente. E assim, lembrando só que a gente começou como um projeto de Oscar, né? Os nossos 2 primeiros episódios são episódios sobre os 8 indicados a melhor filme do ano, que a gente tinha assistido no ano de 21. Então, assim, a gente sempre foi meio que pautado por essa lista, né? Pra gente é muito mais fácil fazer pauta até abril do que depois, né? Falar, ó, tem esse episódio e esse, a gente sempre cobre a lista, a gente sempre cobre os esnobados e tal. Então, começou muito como um projeto de Oscar, vai ter muito mais filme do que série aqui hoje, muito mais. Mas a gente vai ter algumas séries que a gente gosta, que a gente tava na expectativa, que pode ser que apareçam aqui também. Mas, enfim, é bom fazer o disclaimer mesmo sobre memória, porque nós não vamos entrar em detalhes sobre filmes, a não ser que saiam episódios muito recentes, né? Porque sorteio pode sair qualquer coisa. Mas não é um teste de memória isso aqui. É mais pra gente fazer um joguinho, pra gente pensar sobre sensações, se a gente mudou de opinião, se a gente acabou revendo depois de um tempo, pode ter acontecido também, e bastante com séries, inclusive. Então, assim, tem muita coisa que dá pra gente discutir. Tem coisa que o Lucas pode discutir pela primeira vez, porque os nossos primeiros 12 episódios não tem o Lucas. Então, assim, tem episódio que um faltou, que o outro faltou, que a gente não comentou, pode ser que saia. Então, vai ser um grande mistério, vai ser uma grande farofa isso aqui. Vamos ver como é que vai ser, né? Podemos ir, gente? Primeiro Dia sorteio. Da pauta maluca, Dia né? da pauta maluca. Dia da pauta maluca. Primeiro número sorteado entre 1 e 249 é 108. O nosso episódio 108 chama-se O Olimpo das Séries Recebe Succession. Mas Aí ficou fácil. Aí é muito fácil. Aí tá muito fácil. Gusta, você tem conteúdo individual sobre Succession recente. Você falou sobre Sim. Connor's Wedding, então eu vou deixar você começar a falar um pouquinho sobre Succession. Esse episódio foi ao ar em 30 de maio de 2023. Succession tinha acabado de acabar. Então, assim, fala um pouquinho sobre essa sua recente produção de conteúdo sobre Succession e sobre essa nossa impressão 3 anos depois do fim da série. A impressão que eu tenho é a mesma que vocês têm, né? Eu acho que... Vamos concordar? Vamos falar aí de 0 a 10. Vai, 2, 2, 1 e 10. Excelente. Succession 10. Excelente. Não tem como, cara. 10/10. É que assim, o Olimpo realmente recebeu e eu fui revisitar, né? Tal qual a gente tá fazendo aqui hoje, né? Eu fui revisitar alguns episódios de Succession. E, gente, parece que quando a gente olha em retrospecto, Succession vai curtindo, assim, igual vinho mesmo, sabe? Vai melhorando a cada revisita, a cada memória, a cada nova olhada, assim, porque uma coisa que a gente fala muito aqui, que a gente reclama muito das novas séries, né? E da nova forma de produzir, é essa pasteurização, essa forma meio sem graça, até na fotografia mesmo, né? Tipo assim, eu tenho um roteiro, eu tenho uma história, e aí eu não encanto visualmente os quadros, né? Com configuração, com aquele pessoal passando atrás e aquela profundidade, sabe? E Succession tem isso, sabe? Succession é grandiloquente. Succession é uma série que é pensada não só na história, não só na construção dos personagens, não só no conflito ali dos familiares, mas ela também é pensada tecnicamente, sabe? É uma série que, pra além de você ficar assim, puta que pariu, que história belíssima, que história ótima, você fica assim, meu Deus, olha ali quem passou no fundo no momento em que tal personagem falou tal coisa. E quando a gente assiste outra vez, você consegue dar mais atenção a esses detalhes, né? Porque a gente assiste ali no calor do momento, acompanhando episódio a episódio, e não lembra disso. E quando você revisita Succession, assim, fica aqui a recomendação, assistam Succession de novo, porque... Cara, falando desses detalhes de Succession, tinha até aquele episódio que é, se eu não me engano, é no... Quando sai o testamento do Logan Roy, e meio que não tá assinado, mas mais ou menos, assim, não é? Não é um rolê desse que acontece? Se riscou, sublinhou. Riscou, sublinhou. Cara, é um detalhe, uma coisa assim
assim, que poderiam facilmente acontecer, assim, na vida real e que eles usam muito bem, assim, na série, esses detalhezinhos pra ir amarrando na narrativa. E assim, achei legal, Augusto, falar, porque tecnicamente eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o Mark Mylod, que é o principal diretor. Série é complicado falar em direção, mas eu acho que dá pra considerar o Mark Mylod como o principal diretor. Ele dirige a maior parte dos episódios e ele é meio um diretor de carreira da HBO também, já dirigiu episódios de outras grandes séries. E eu acho muito legal falar tecnicamente porque é uma série primordialmente documental, né? É muita câmera de mão. Então, assim, a gente consegue apreciar a beleza da fotografia em câmera de mão, que é uma coisa não tão convencional quando a gente fala com quem é mais purista, assim, né? Com aquela coisa mais villeneuvica, nolanesca, que é tipo assim, uma câmera muito fixa, ou então tá no dolly, não vai ter uma coisa meio caótica como Succession tem, quando a gente pensa em grandes exemplos, assim, de cabeça de fotografia. E a fotografia de Succession é excelente, com esse caos meio documentary, mockumentary. Não dá nem pra chamar de mockumentary, porque é uma comédia mais ou menos, né? Meio... é difícil até classificar Succession. É um drama, é claro que é um drama, mas ela tem os seus momentos de fazer piada daquela infantilidade daquelas pessoas sagaz, ali, né? Ela é muito engraçada em vários momentos, mas ela é um drama, ela é muito mais puxada pra um drama do que qualquer outra coisa, né? É um outro grande ponto dela, assim. Eu acho que Succession acaba consolidando essa visão que a gente tem meio do novo Adam McKay, sabe? Aquela coisa do Big Short, aquela coisa ali, que é, assim, eu tenho um drama, mas a situação é tão patética, essas pessoas são tão patéticas, que eu tenho essa coisa meio dramédia, assim. Eu tô muito investido, mas eu tô investido numa história que envolve pessoas ridículas, assim. E eu acho que Succession tem essa cara do Adam McKay, lógico, ele é o principal produtor, essa pegada muito séria, vinculada a personagens muito ridículos. Claro que o Roman é meio alívio cômico na maior parte do tempo, assim, mas eu acho que o que chama muita atenção em Succession é esse tom, essa dramédia, você assistir sem saber se você vai rir ou você vai ficar tenso pra caralho, e, assim, tensão com coisas idiotas que não afetariam a nossa vida, sobre pessoas milionárias que vão continuar milionárias de qualquer jeito, mas sobre essa coisa de bastidor, né, de luta por poder e de negar o poder e querer, ao mesmo tempo, tá desesperado por ele. Você tem, assim, papéis muito interessantes nesse processo, como a Shiv, que quer negar aquilo, mas depois ela quer aquilo, nega de mentira, que quer se afastar de um caminho republicano, mas ela é uma pessoa horrível mesmo, tendo uma visão mais liberal, sabe? Eu acho que o Adam McKay, a Jesse Armstrong, que é o criador, o Mark Mylod, que é o principal diretor, eles têm muito bem desenhado essa construção das oligarquias, né? De como o mundo dessas pessoas funciona e de como ele, ao mesmo tempo que ele é ridículo, ele é absolutamente intangível, né? E Succession, pra quem assistiu, a gente sempre vai ter uns momentos que a gente não vai conseguir esquecer. Pra falar de uma coisa que o Gusta sempre fala, né? Momentos que ficam marcados na cabeça. É o Roman com relógio, Connor's Wedding, a última cena, né? Succession tem vários desses momentinhos, assim. Lucas, fala um pouquinho aí sobre ela antes da gente mudar de tópico. Cara, Succession eu acho que eu fui o último a engrenar mesmo aqui pra ver a série. O Gusta sempre falava, né? O Gusta, ele tinha essa missão na vida dele de convencer toda pessoa que passava na sua frente de assistir Succession. Ele trazia a palavra de Succession. E eu acho que eu fui o último a ser convencido, porque esse estilo documental é uma coisa que não me pega muito, geralmente. Essa coisa de câmera de mão, porque eu acho que o diretor tem que ser muito certeiro ali em como usar aquilo de um jeito que funcione durante 1 hora, né? No episódio, ou durante 2 horas no filme. Porque quando o filme é só assim, isso vai muito de como a história é contada também, né? Do que você tá fazendo uma cena de ação, se tá fazendo um drama, enfim. Vai se a fotografia funciona, se a iluminação é boa. Mas, no geral, é uma coisa que não me pega muito logo de cara, principalmente num drama assim, porque fica aquela câmera meio balançando e essa impressão de documentário. Pra mim, eu já não sou grande fã de documentário. Então, me tira um pouco a estética do negócio. Então, eu demorei um pouquinho pra engrenar. Falei, mas o primeiro episódio, eu demorei pra engrenar na temporada em si. Mas eu adoro o piloto de Succession. Pra mim, o piloto de Succession é uma das melhores coisas que eu já vi na TV, assim, até hoje. Disparado, eu já assisti ele umas 3 vezes. E que é o que tem o relógio, né, do menino, que o Luiz citou. Cara, e lá, nesse primeiro episódio, ele já te dá o tom de cada personagem, assim, e eles seguem aquilo, porque tem muita série que muda muito isso, né? Que no piloto os personagens são uma coisa e ao longo da série eles vão desenvolvendo pra um caminho completamente diferente. E eles dão muito tom de cada personagem. Você vê que é uma coisa que já tava bem pensada pra cada um ali, a personalidade de cada um. E eu acho que funciona muito porque você já pega o quão ridículo essas pessoas são e o que você vai... Qual é o tipo de disputa que você vai acompanhar dali, né? Mas depois que eu engrenei na série, porque eu engrenei ali na primeira temporada, cara, da segunda pra frente, cara, eu acho que assim, a série ela fica melhor a cada temporada. Você vai ficando mais ansioso, querendo acompanhar aquilo, cara, porque vai chegando o momento da sucessão, né? Que alguém vai... É o nome da série, né? A gente tá acompanhando esses filhos mimados aí de um bilionário
tentando ver quem vai assumir o lugar do pai, né? Basicamente. E quão mais próximo a gente tá disso, cara, eu acho que a história vai ficando cada vez mais tensa e vai tendo alguns desdobramentos ali. O próprio Tom, que é um cara ridículo. Nossa, uma das pessoas mais... Eu não vou dizer nem escroto, mas um ser... Escrotíssimo, assim, amigo. Escrotíssimo. Não, eu tava procurando uma palavra pior um pouco. Mas é que ele é muito babaca e ele é aquele babaca que ele quer ser fodão, mas ele não consegue. Ele é ridículo. E, enfim, ele é um personagem, pra mim, ele evoluiu muito, assim, até o final da série. Evoluiu como, assim, mostrar um verdadeiro lado dele e a partir do momento como aquelas pessoas ele tratam ele, como ele tratado naquele meio, ele vai seguindo uma outra linha ali de pensamento. Então, assim, eu gosto muito de como os personagens vão evoluir nesse sentido. Cara, depois que você engrena mesmo em Succession, aí eu concordo, né? Depois que eu me acostumo ali com essa câmera manual e tudo mais, a fotografia funciona muito bem, todos os detalhes são muito bem pensados, e isso não só nas cenas, né? Mas na história, na narrativa. Eu citei aqui essa do sublinhou, riscou, que a gente tem ali. Cara, é cada detalhezinho que vai te levando pra cada nova etapa do que vai acontecer ali. E, assim, muita gente fala de Shakespeare, né? Quando vai falar de Succession, que é o nova Shakespeare e tudo mais. Eu acho que a gente já comparou até com Game of Thrones, né? A disputa pelo trono ali. E é realmente isso, cara. Se você pegar pra analisar, realmente todos os personagens são muito bem construídos porque eles têm uma boa base ali, né? E eles colocam isso nesse meio ali dos Eu acho que o grande mérito de Succession é nunca te deixar odiar alguém demais por muito tempo, nem gostar demais de alguém por muito tempo. Eu acho que o grande mérito é todo mundo é uma merda, mas você vai ter os momentos, nossa, coitado do Kendall. E de repente, cara, o Kendall é um grande filho da puta. Nossa, coitada da Shiv. Meu Deus, a Shiv é muito escroto. Nossa, coitado do Roman. Nossa, o Roman é muito escroto. Então, tipo assim, ela está sempre fazendo isso com você pra construir personagens toscos. É a zona cinzenta, né? Eles trabalham essa zona completamente cinzentos. Completamente cinzentos. Eu acho que é o grande mérito e eu acho que a gente recomenda Succession pra todo mundo que gosta desse tipo de história, porque você realmente fica tenso só de saber se alguém assinou um documento ou não, ou se vai assinar um documento ou não. É impressionante como eles fazem isso, como eles conduzem isso, assim. Ela continua sendo uma das maiores séries de todas, né? Falei tanto que a gente ia ter muito filme, a gente começa com uma série. Começa com a série. Próximo número! Eu adoro o bingo do Meia Pantufa. Tem prêmio no final, tipo quermesse, que a gente vê, sei lá, um leitão. 165! Nosso episódio 165 chama-se 20 anos de Homem-Aranha 2 e o subgênero de herói atualmente. Gente, que é isso? Essa é marmelada. Uma pra você, uma pra mim. Tá tudo errado. A próxima vai ser David Lynch, o legado. Esse episódio foi ao ar em 16 de julho de 2024. Ou seja, quase 2 anos atrás, Homem-Aranha 2 fazia 20 anos e a gente discutia Homem-Aranha 2, discutia Sam Raimi e discutia, acho que por uma das últimas vezes, discutia Marvel por aqui, né? Lucas, e aí? Olha, caiu de brinde pra você. Cara, voltem nesse episódio, gente, e ouçam esse episódio. Você que está cansado, você que gosta do gênero de super-herói, mas você está cansado do que vem acontecendo no cinema, nessa coisa horrorosa, volta lá, ouve esse episódio. Cara, eu não tiro nada do que eu falei nesse episódio. Homem-Aranha 2 pra mim continua sendo um dos melhores filmes, não só de subgênero de herói. Pra mim ele é talvez o melhor filme de super-herói até hoje, mas ele é um dos melhores filmes que eu já vi, assim. É um filme que quanto mais eu revisito, né, porque tem aquela coisa, né, de eu era criança, eu era muito fã do Homem-Aranha, né, então aquela coisa que você assistiu o seu herói empolgado e tal, e aí você vai revisitar, tipo, é tipo o Gusta que adora Scooby-Doo, mas ele não pode reassistir, porque senão... não me diga isso. Mas enfim, e aí é um filme que eu fico muito feliz de rever e falar, nossa, cara, ele ainda é bom, graças a Deus esse filme continua bom, você vendo depois de adulto, ele ainda funciona. Cara, e é a diferença de você ter um diretor autoral, né, a diferença de você ter uma pegada de autor fazendo, trabalhando esse personagem. E, cara, tem um plano ali, né, nesse filme que eu sempre menciono quando eu vou falar da fotografia dele, que é uma transição ali, que o Homem-Aranha tá no web streaming dele ali na cidade, e aí eles vão puxando, dando um zoom out na lente até chegar no Dr. Octopus, que é uma coisa linda, assim, cara, que você não sabe como que fizeram isso até hoje. E, enfim, o filme, ele é muito bonito, ele tem uma fotografia muito boa, ele tem a pegada do Sanheim, aquele Homem-Aranha meio borrachudo de CGI ali se balançando, que funciona muito até hoje, não é um CGI que envelheceu mal. Os dramas são muito bem construídos, ele tem aquela essência, né? E pra quem gosta do personagem, tem a pura essência do que é o Homem-Aranha, que é esse cara fudido, mais fudido do que ele podia estar nesse filme aqui, não tem como,
bom e que tem que viver essa vida dupla e lidar com seus dilemas. E ele tem uma crise existencial aqui nesse filme. Então, assim... Tobey Maguire com 42 anos fingindo que tem 18. Tobey Maguire fingindo que era um universitário, ele todo mundo aceita. Mas, enfim, cara, pra mim, você assistir isso, você ir ver qualquer outro filme, a não ser The Batman, que eu acho que ele tá em outro patamar, mas você assistir qualquer outro filme de herói hoje em dia, né, pegar principalmente Marvel aí, cara, não tem comparação, não tem como você coloca do lado e você fala, o que aconteceu? Por que foram pra esse rumo, pra esse caminho aqui, né? Gusta, deixa eu puxar pro subtópico do episódio ao invés de puxar pro tópico. A discussão sobre o subgênero de herói atualmente em 2024 e em 2026, você acha que mudou muito? Então, eu acho que mudou sim. Essa discussão, ela tá num novo patamar, até porque a indústria dos filmes de super-herói, né, como um todo, a Disney, a Marvel, enfim, toda essa grande indústria, ela, né, existem estrategistas por trás pra ficar moldando, remodelando e refazendo o tempo todo o que é que vai ser feito, como vai ser feito, os intervalos, né, enfim, tudo isso, eu acho que a própria indústria sentiu o impacto, né, acho que a gente ainda tava naquele período de saturação intenso e a indústria deu uma boa aliviada. Eu acho que de 2 anos pra cá a gente pisaram sentiu no freio, assim, né? Pisaram no freio. Eu acho que a gente entrou nessa fase irônica de super-heróis com a própria The Boys, né, a série lá da Prime Video, que é um sucesso hoje, muito bem sucedida, muito pelo fracasso desse excesso dos super-heróis, né, e da gente encarar esse self-made man como o grande salvador da pátria, o Capitão América, o Iron Man, né, esses personagens assim que ficaram, ficou careta a gente olhar os super-heróis da forma com que a gente estava olhando no passado, tanto que o novo Superman, que foi o maior sucesso, assim, se a gente for falar desses últimos anos aí, eu acho que Superman foi o grande sucesso, O Superman tenta mudar um pouco essa carinha dos super-heróis, Filme né? que tem algo a dizer, né, cara? Exato, o filme tem algo a dizer, ele muda um pouco a trajetória, muda um pouco a narrativa, e aí eu acho que, sim, existe uma mudança, pode ser que a gente tenha um alívio, né, dessa saturação, e eu acho que, assim, super-herói sempre existiu, né, super-herói sempre teve muito conteúdo sobre super-herói nunca existiu, não. Tudo bem. Mas agora, se próximo sorteio for Game of Thrones, eu vou falar que Dragão não existe, por isso que a série pode ser do jeito que quiser. Mas, assim, super-herói sempre teve essa pira em super-herói, só que ele era nichado, e eu acho que quando foi pro mainstream, virou esse grande problemão que a gente tem hoje, né, que é a invasão das salas de cinema, a gente não tem filmes diferentes, e aí como é que a gente vai resolver essa situação e tudo mais, pasteurização outra vez, né, dos filmes de super-herói, aquele Quantum Mania lá do Homem-Formiga que virou o marco da decadência dos filmes. O marco do horror, verdadeiramente. Um horror. É um horror, aquele lá é o marco do horror. Mas aí se você for começar a listar, amigo, acabou. E tem os mais recentes, assim, trágicos eu lembro também, que quando o Capitão América novo. Eu lembro que quando saiu ele, as pessoas, tipo assim, ficaram horrorizadas, né? Tipo, o que estão fazendo com os filmes de herói? Acho que foi onde eu caiu acho a que ficha. Existe um movimento pra salvar os filmes de herói, sim. Tanto em história, quanto em proposta, assim, de colocar novos atores, de colocar elencos novos, de trazer um freshness, assim, né? Eu acho que não tá muito ajustado ainda, a indústria tá tentando acertar o que tá acontecendo. Eu acho que a última grande tentativa foi o Quarteto Fantástico, mas foi outro escorregão. Então, acho que teve Thunderbolts também, né? Os Novos Vingadores. E esse ano a gente vai ter mais um Vingadores. E eu acho que vai ser, ou a gente vai pôr a pedra em cima da lápide, né? A lápide é a pedra, né? Ou a gente vai pôr a pedra em cima da tumba. Em cima do... Mas é que o caixão é madeira. Mas enfim, terra, né? Ou a gente vai pôr a pedra em cima... Porque pôr a pedra em cima já fazer alguma coisa. Ou a gente vai, enfim, acabar com essa história toda e falar assim, não, realmente morreu aí, ou a gente vai ter um revival. Eu acho que vai ser um ponto ali de divisão mesmo, tá? O final do ano. Mas é também assim, o ponto de, você fala assim, ou morreu mesmo, colocar a pedra em cima do que quer que seja, é relativo também, né? Porque esses filmes continuam fazendo muito dinheiro, eles continuam sendo o filme que todo mundo, assim, que o público médio vai ver, a experiência de cinema
cinema, não sei o quê. Certamente esse novo Vingadores, mesmo sem hype nenhum, ele vai fazer muito dinheiro. O colocar a pedra em cima, eu acho que é uma coisa mais crítica, né? Mais de a gente avaliar se dá pra tirar alguma coisa, se tem algum caldo, se tem alguma qualidade daquilo, e não se continua só essa máquina de fazer pra levar um determinado público pro cinema e pronto, assim. Porque a gente vai falar aqui, fazer futurologia, falar em morreu, ai, pôs a pedra, não sei o quê, e esses filmes vão continuar sendo as maiores bilheterias por anos aí. É porque quando a gente fala de colocar lápis, eu acho que quando você fala isso, eu imagino que a gente tá falando assim, desse momentum, né, desse empuxo de ser o motor da indústria, de ser um monte de filme o tempo inteiro. Aí sim, eu acho que o resultado desse Vingadores vai ser do tipo, isso vai continuar puxando a indústria? Ou isso vai continuar só sendo um filme muito lucrativo, mas nunca com aquele discurso que tá todo mundo em volta, que tá todo mundo especulando, que todo mundo quer ver, o filme evento e tal. Eu acho que é mais nesse sentido e menos em os filmes quebrarem, os filmes não fazerem bilheteria, do estúdio abandonar ele. Aí sim eu acho que a gente vai ter essa análise. Assim. Eu também acho que é mais esse sentido, mas eu vejo muito assim, cara, eu não sei se tem tanta salvação pra Marvel, porque esse próximo Vingadores que vai ter, né, pode não ter hype, mas acaba existindo esse hype e vai fazer dinheiro, mas os caras já soltaram uns 4 mini trailers e a gente já sabe que vai ser um grande reunion, que vão trazer até os X-Men lá do Bryan Singer dos anos 2000, vão fazer uma mistureba de gente ali, de todo, até o Hugh Jackman eu acho que vai voltar pra esse filme, então vai ser aquela coisa, de juntar todo mundo que já fez o personagem, em algum momento o próprio Chris Evans já vai voltar também no filme, que já tinha dado um basta, aposentado. O próprio Downey Jr., gente, que era o grande nome do universo deles lá, vai ser o vilão agora. Então, assim, eles estão desesperados, mas vai continuar um grande fanservice, assim. Vamos ver, né? Porque o que a gente tem que entender o que é salvação, né? Falar é a salvação da Marvel. Eu acho que o grande problema que a gente tem aqui é estabelecer um critério. A mesma coisa que eu acabei de falar da fala do Gusto, eu falaria pra sua, assim. O que é salvar a Marvel? A Marvel continua muito bem, obrigado. Faz muito dinheiro, ainda atrai muita atenção. Só que eu acho que a ideia de salvação vem de um conceito de que você tem um projeto fracassado. Não, você tem um projeto muito bem sucedido de 10, 12 anos que se encerrou. Gente, o assunto mudou. E assim, os assuntos têm que mudar, gente. Pelo amor de Deus, não tem fracasso nenhum. Se encerrou. Foi um projeto muito bem sucedido que durou uma década e que agora ele tá aí. Ele vive aí. Ele vai fazer um dinheiro, mas aquele momentum, aquela coisa do debate público, da conversa, aquilo não existe mais. Pelo amor de Deus, né? Mas eu vejo que a indústria percebeu isso mesmo, cara. Que os filmes já não estavam com a mesma qualidade, que a crítica não estava sendo boa, que não estava fazendo tanta bilheteria, porque eles começaram a gastar muito nos filmes. Então você pegava o que eles gastaram pra fazer um Quantum Mania da vida e, sei lá, ia pra 300 milhões e o filme fazia 600. Porque não era. Você vai ver um filme do Homem-Formiga, gente, quem é a criança que fala, mãe, compra a fantasia do Homem-Formiga? Não existe, gente. É Batman, Homem-Aranha. Então tem os que faz dinheiro e tem os que não faz. Assim. Mas o que eu queria dizer era justamente isso. Tipo assim, eu acho que nesses últimos 20 anos aí, a gente teve uma ascensão... Do fascismo? Os eles saíram, com certeza, que também tem a ver. A relação... Que também tem a ver, infelizmente. A gente vai manter esse episódio curto, mas eu queria falar um pouco sobre a relação do fascismo com os filmes de super-herói da Marvel. 2 horas depois. Mas se vocês pararem pra prestar atenção, os últimos filmes de herói, eles são dos grandes heróis, né? Tipo assim, os últimos que fizeram sucesso foi, sei lá, Superman, Capitão América, de novo, que também fez bilheteria, né? Os Thunderbolts, que não, foi mal, seria os Vingadores e tudo mais. Capitão América foi mal. Fez 400, fez mais do que Thunderbolts. Mas é 400, 2 vezes o preço. Comparado com... Então, aí o que acontece? Eu acho que esses... E também as apostas dos estúdios foram muito mais voltadas pros clássicos, sabe? Pros super-heróis clássicos. Antes, no começo, na ascensão desses filmes de herói, a gente tinha lançamentos de heróis e até o Homem-Formiga era legal ver. Até o primeiro Homem-Formiga tinha uma bilheteria alta. Os Guardiões da Galáxia foram lançados, ninguém conhecia eles e a gente foi lá ver. Então eu acho que tinha, assim, um interesse, essa questão do momento que o Luiz fala, é bem interessante mesmo, porque a gente estava interessado em conhecer o universo dos super-heróis, em relacionar as histórias e saber qual que é, por que o super-herói tá lá no espaço lutando com o vilão que
que vai aparecer nos Vingadores que vai ser lançado ano que vem. Isso era muito interessante. Hoje eu não quero mais saber de nada disso. Eu quero, tipo, ir no cinema, assistir uma história fechada e pronto, acabou, né? Voltou, o tema de interesse voltou pros fãs dos quadrinhos. É a indústria se retroalimentando e virando vítima da própria nostalgia, da nostalgização das coisas. Antes eu queria descobrir, aí agora que eu já conheço, eu quero ver só esse. Agora não adianta você tentar me botar um novo aqui que eu não vou ver. Então assim, é bem feito pra eles, né? Bem feito pra todo mundo, que todo mundo se fudeu, inclusive a gente, assim, né? Então... gente, é isso aí. E eu acho assim, a indústria, pra fechar esse assunto, a indústria entendeu, a gente tá tendo uma mudança mesmo, é bem o que o Gusta falou, mas eu acho que a gente vai ver uma fase agora que a Marvel vai ter essa neutralizada, porque até vamos pegar aí, o Thunderbolts e o Quarteto Fantástico, que são os últimos filmes deles, e que foram bem, assim, de público, de crítica, mas aquela coisa, ok? Tipo assim, é um filme ok, é um filme de sessão da tarde qualquer que você vai ver numa quarta-feira, e que você não lembra mais nada dele amanhã, que não é nada que fica na memória, que fica marcado. Então eles conseguiram, pelo menos, não errar, assim, mas fica uma coisa, qualquer coisa, é uma coisa meio sem personalidade, sem nada. Mas quem tá entendendo esse novo cenário, né, e tá indo devagarzinho com esses novos filmes de herói, é a Warner lá com o James Gunn, né, que trouxe a última mente criativa que restava lá na Marvel pra tomar conta disso, e é o que e a gente tá vendo até agora, né, bons resultados aí com o Matt Reeves e com ele. Próximo número, próximo episódio, 16. Ah, não. Episódio 16 de Terno e Pantufas, o cinema de Christopher Nolan. Nossa, que tudo. Vocês verem como a gente mudou, né? Olha como a gente muda. 2021, hein, gente? Quem diria? 2021. E hoje em dia eu não falo que o Christopher Nolan é meu diretor favorito, porque pega mal, né? Já tá... Esse episódio é de 26 de julho de 2021. A gente falou nele sobre o começo da carreira, fizemos um apanhadão lá, e os 3 filmes que a gente escolheu pra comentar foram O Cavaleiro das Trevas, A Origem e Interstellar. Desde 21, o Nolan veio com Oppenheimer, e o Nolan vem agora com A Odisseia, né? O polêmico A Odisseia. Gusta, e aí, o cinema de Christopher Nolan mudou muito pra você? Não, eu acho que o problema é esse, né? O cinema de Christopher Nolan não mudou nada. O cinema de Christopher Nolan permanece o mesmo. E é isso aí, né, gente? Grandiloquente, o cara tem ambição, assim, de fazer o maior cinema da história, né? Ele nasceu pra vencer. É um homem, assim, que... Gente, a legenda... Desculpa te interromper, amigo. A legenda que eu pus nesse episódio. Hoje, Luiz é o mediador pra Gustavo e Lucas falarem sobre um dos seus diretores favoritos. O mediador, né? E hoje você vai fazer a mesma coisa, né? É tipo revisitar as posições também, revisitar o local de fala. O Luiz odeia esses diretores formalistas, né? Já vou adiantar. Mais ou menos, você que tá sendo extremo hoje. Você que tá sendo extremo hoje. Você odeia o Christopher Nolan, você odeia. Mas hoje em dia, atualmente, no mundo atual em que vivemos, já tá aceito odiar o Christopher Nolan, que o Christopher Nolan já tem uma cacunda cheia de polêmicas nas costas, né? E eu gosto muito do Christopher Nolan. Pega esses 3 filmes aí que a gente conversou, né, no episódio. Eu ainda coloco uma coroa, assim, em cada um deles. Eu acho excelentes os 3 filmes. A Origem, Cavaleiro das Trevas, Interstellar. Eu acho que Interstellar, ele é um bom filme. Ele é um ótimo filme, na verdade. Mas ele envelhece mal por causa da cinefilia, basicamente. Tipo assim, os cinéfilos ficaram tão emocionados que Interstellar é um filme bom, que eles se passam, sabe? Acho que falam que ele é melhor do que... Pintam o filme como se ele fosse melhor do que ele é. Ele só é um bom filme, gente. Interstellar não é nada disso aí. Esse é o Nolan. Como você vai falar que eu odeio? Esse é o Nolan. Na verdade, eu vejo o movimento contrário. O público mainstream idolatra Interstellar. E a cinefilia, aquela cinefilia ali da bolsinha da MUBI, meu amigo, assim, ó, pega e amassa. Então, assim, é o 8 e 80 que eu vejo acontecer, assim, com Interstellar. Eu acho que essa nova cinefilia, tipo assim, é que tem vários movimentos acontecendo também dentro da cinefilia, né?
né? Mas eu entendi o que você quis dizer, Lucas, que a cinefilia MUBI bate. Porque a partir do momento que o Christopher Nolan faz a origem, né? Eu acho que com o Cavaleiro das Trevas, o Christopher Nolan já mostra que ele é um diretor muito megalomaníaco. Ele já mostrou que ele gosta desse realismo absurdo de fazer essas montagens que tudo tem que ser prático, toda a roupa tem que ser fosca, porque não pode bater, a luz não pode refletir na câmera e o áudio tem que ser original e ninguém vai entender o que os meus personagens estão falando porque eu não posso tratar o áudio e todo mundo vai ter que ficar 27 horas no set por dia, ninguém pode comer, tanto que os atores de Odisseia estão falando, né, que é exaustivo fazer filme com o Christopher Nolan, porque ele é muito perfeccionista, mas ele sempre foi. Só que quando ele vem com a origem, eu acho que ele mostra esse lado mais mainstream dele, porque ele ainda estava nichado no Batman. Apesar de ter sido um filme de sucesso, tem muita gente que fala, é filme de super-herói, né? Ainda não vou assistir. Não tava ainda com o boom da Marvel. Ainda do mesmo ano do Homem de Ferro, o segundo Batman. Mas o Homem de Ferro ainda não tava tinha... Começando exatamente. Ainda. Tava começando ainda. Então, assim, era ainda um filme de nicho. Com a origem e com o Interestelar, o Christopher Nolan consegue trazer o tipo de cinema dele, que ele é a gente nunca pode desmerecer o que o Christopher Nolan faz pelo cinema, porque ele é apaixonado por cinema. Ele quer fazer do cinema uma arte reconhecida e conhecida no mundo todo da maior e melhor forma possível. Uma das principais vozes atuais da luta pelo lado certo das coisas de cinema. Se posicionar contra a compra da Warner pela Paramount, se posicionar contra esse negócio de AI substituindo ator, substituindo diretor, se posicionar a favor das greves, greve dos roteiristas, greve dos diretores. Ele é a voz certa, assim. Ele, enquanto posicionamento pra indústria que ele tá, ele é excelente, eu diria essencial, porque ele usa muito do nome dele pra bancar as coisas certas, as pautas certas nessa indústria. E um cara absurdamente analógico, né? Saiu entrevista dele outro dia que ele nunca leu um e-mail, sabe? Ele não tem e-mail. Ele é assim... uma pessoa completamente... Ele e o Cillian Murphy, assim, ó, juntinho. O Cillian Murphy não sabe o que é o e-mail. O Cillian Murphy, né, que não tem celular, não tem rede social. Tipo isso. E assim, isso soma muito, porque eu acho assim, ele tem muito poder, ele tem muita influência e ele pode fazer grandes filmes. Ele pode usar desse poder dele pra fazer o que ele faz. Então eu acho isso excelente. O Christopher Nolan é um cara que, se eu tenho grana pra montar os filmes e eu tenho as pessoas certas pra montar os filmes do jeito que eu quero, e eles são realmente, sabe? Ele tem só essa megalomania, assim, essa grandiloquência de querer fazer as pirâmides, né, Gizé. Ele quer fazer grandes obras da humanidade, grandes feitos cinematográficos. E eu acho que ele vai no caminho certo, porque ele tem os recursos pra fazer isso, sabe? Imagina se o Christopher Nolan começasse a fazer filme indie de 1 milhão, sabe? Não faz sentido. As pessoas querem que o cara seja uma coisa que ele não é. O Christopher Nolan, ele sempre mostrou que ele é um cineasta de grandes orçamentos, de grandes ideias, né? Até com Amnésia. Para pra pensar como funciona aquele filme. Ele é uma grande máquina da mente humana, assim, em forma de filme. Então, ele sempre gostou de coisas complexas. Então, dar dinheiro pra esse cara fazer filmes e transformar em obras audiovisuais é o mínimo que pode fazer pra ele. Eu só acho que, assim, eu acho que ele puxa a corda um pouco demais pro outro lado com relação ao prático, sabe? A gente tem que lembrar também que artista de CG também é artista. Então, assim, o filme não é melhor porque o filme é todo prático. Ele gosta, é o jeito que ele gosta de fazer e ele consegue criar grandes espetáculos, por isso que o filme Bro adora o Nolan, porque você cria um grande espetáculo, é uma coisa muito masculinizada sempre, né? É o jeito que ele faz, mas só não puxe a corda tanto pro outro lado. Também tem filme pra caralho que usa CG, que é ótimo e isso não é necessariamente um defeito. É só o jeito que ele gosta de fazer filme, sabe? Eu falo isso aqui toda hora, não vou ficar me estendendo não. A minha crica com ele, assim, é que eu acho ele muito sem imaginação. Absolutamente sem imaginação, assim, e no jeito que ele executa as coisas ficam meio blasé, muito film bro. Mas a maior parte dos filmes dele é boa, sabe? Eu tô nessa linha que o Gusta fala. Eu acho que o único filme dele que eu odeio é o Tenet. Sim, o resto, dá, ok, né, bom, sabe? Tenet não existiu. Então, assim, o resto é bom. Gustavo viu 2 vezes. Hoje, eu acho que eu tenho uma visão... Ainda continuo gostando muito do Christopher Nolan. Dos favoritos, não sei se eu acho que ele ainda tá num top 10 pra mim, mas não num top 5, assim, se for pra elencar. Mas eu ainda gosto muito dos filmes dele, no geral. Eu gosto muito, desde daquela pegada dele no Amnésia, até os filmes mais megalomaníacos dele. O próprio Interstellar, esses 3, né, que são citados no episódio, eu já revi eles e gosto demais, assim. O próprio Interstellar eu gosto muito. E, cara, é isso, ele é esse diretor que... A gente fala de todo tipo de filme aqui, e a gente fala muito de filme independente, muito de filme mainstream, de blockbuster,
blockbuster, de filme da MUBI, da A24, enfim. A gente fala desde filmes que tem R$10 pra fazer e de filmes milionários. Todos eles podem ser bons, assim, na mesma medida. Mas, cara, quem que não queria você, na sua profissão, chegar a um patamar de falar, não, agora eu consigo ter dinheiro pra fazer o que eu sempre imaginei na minha cabeça de fazer. Cara, o Christopher Nolan não vai voltar atrás, ele vai ficar cada vez mais megalomaníaco, ele vai ficar cada vez mais... Então, assim, não tem como, cara. Os estúdios abraçaram ele conquistou esse espaço. Ele começa como um diretor autoral ali, em ascensão, pega esse Batman pra dar essa pegada diferente ali, antes desse boom do cinema dos heróis. Eu acho que vem E não só pra dar pegada diferente, ele gosta, né, Lucas? Ele gosta, ele adora Velozes e Furiosos, ele gosta de Batman, ele é um cara ele ama blockbuster. A pegada dele tá... Então eu acho que ele tem essa... Eu continuo achando que ele é um diretor que ele sabe unir muito bem, assim, como contar uma boa história com o blockbuster, sabe? Como ter boas cenas de ação também, eu acho que às vezes ele dá uma vacilada. Se você pega os Batman mesmo pra ver cenas de luta, é uma vergonha. Mas assim... Mas também aquela roupa, meu amigo, não dava nem pra mexer naquela porra. Mas fora, eu acho que ele... Mas eu concordo, hoje eu tenho uma visão um pouco parecida com o Luiz nesse aspecto da falta de imaginação dele. Eu sei que a pegada dele, eu sei que funciona muito em alguns filmes como A Origem e Interstellar, que não é um filme... Que é um filme que a trama vai te levando... Você não tem muitos embates físicos, assim, dos personagens um com o outro, você não tem cenas de luta, você não depende disso na história. O Batman você depende. Eu acho que esse é um fraco dele, eu acho que ele não sabe muito bem dirigir cenas de ação de corpo a corpo, de luta, esse tipo de coisa. Você pega na mão do próprio Matt Reeves pra comparar e você tem outra pegada completamente diferente que funciona muito melhor. Mas eu gosto de como ele conta as histórias, dessa coisa dele. Ele é megalomaníaco não só na estrutura, mas ele quer colocar o plot twist dele, ele quer te fazer acreditar que o filme vai por outro lugar e te enganar e ter uma virada ali no meio do filme. Então tem sempre nos filmes dele essa pegada meio misteriosa, de tensão, que vai te engajando. A própria maneira como ele conta o filme do Oppenheimer, que é uma cinebiografia, e que ele não conta ali de um jeito muito tradicional, né? Ele gosta muito de brincar com essa coisa de linhas do tempo, e que eu acho que funciona muito bem. Eles têm as escorregadas dele, né? Que eu citei aqui, das cenas de corpo a corpo, as personagens femininas dele, que a gente já tá cansado de saber todo mundo aí, mas eu ainda acho que personagens femininas? As que morrem. Mas eu acho... Já começa morta, né, no filme. Mas eu acho que, assim, ele continua sendo um dos grandes nomes de Hollywood e o Luiz começou falando uma coisa aqui, que ele tá nas batalhas certas ali, cara, dentro do cinema, sabe? Ele é um dos caras que mais defende o cinema em si, as salas de cinema, investir em fazer grandes filmes que levem as pessoas ali, não ficar nessa coisa muito pro CGI, pro digital, que beleza, tem seu lugar, mas, né, a indústria foi pra um lado de depender muito disso e não tava dando conta da demanda. Então, eu acho que ele tá nas lutas certas, ele é a favor do cinema. Gosto muito da pegada dele, de como ele faz seus filmes, e realmente tem essa pegada, mas hoje, se fosse pra eu falar assim, cara, eu acho que falta sim um pouco de imaginação, mas eu acho que ele ainda tem muito o jeito dele contar as histórias, o jeito dele estruturar aquilo. Claro que dependia muito dos roteiros ali do Jonathan também, lá no início da carreira dele, né, que isso foi mudando, e é onde a gente vê uma derrapada do Christopher Nolan também em alguns filmes, quando o Jonathan sai. Então... E do Jonathan quando o Christopher sai. E do Jonathan, a gente já viu que ele só serve pra trabalhar sozinhos, gente. Vídeo Westworld aí também do Jonathan. Eles só servem pra trabalhar juntos, né? Sozinhos eles não funcionam. Então, assim, cara, eu ainda acho ele um excelente diretor. Adoro todos esses 3 filmes aí que foram citados. Gosto muito de tudo dele. A única coisa que eu não gosto dele é Tenet também. E o próprio Oppenheimer, eu acho que eu assisti umas 2 vezes. Enfim, ele tem a sua pegada, né? Ele não vai, é o que o Gus falou. As pessoas querem que ele seja uma coisa que ele não é. A pegada dele é esse tipo de filme mais cinza, mais, né? Essa história mais sóbria e que ele vai contar, e é isso. E todo filme dele eu vou ver também, gente. Então não é por isso, assim. Ele sempre vai chamar atenção, sabe? É só que o meu problema é a supervalorização com ele, assim. É aquela coisa de, vamos ver mais filme, né, gente? Tem tanta gente criativa aí por aí, sabe? Mas é porque ele tem muito dinheiro, né? Então, tipo assim, existem muitos interesses envolvidos e o marketing vai ser absurdo, e ele já criou essa energia, ele tem uma atmosfera, assim, que ele é um dos grandes cineastas contemporâneos e todo mundo precisa ver. E uma coisa
coisa que eu queria falar sobre o Christopher Nolan, eu espero que isso não envelheça mal, mas ele é um desses mais novos. Christopher Nolan é um diretor novo, né? Assim, ele tem 50 anos, 50 e poucos anos. Ele vem dos anos 2010 pra cá, né, o hype dele. Ele, desses diretores novos, gente, eu coloco a minha mão no fogo. Ele é um dos que não vai pegar projetos da Netflix com volume pra fazer. Ele não vai fazer um filme, por mais que a ideia seja revolucionária, por mais que a ideia seja, por mais que ele tenha um roteiro bom, por mais que ele não vai falar assim, faz um filme aqui pra mim, num projeto que eu vou te molhar a mão aqui, eu vou te dar bastante dinheiro pra você pra fazer um projeto da Netflix no volume. Ele não vai fazer, entendeu? Então ele banca a ideologia dele. Ele sustenta o tipo de cinema que ele acredita. Isso é muito importante hoje em dia, né? As pessoas, elas não são todas que estão aí nesse caminho, né? Próximo número, 233, Bugônia, que se você tá ouvindo aqui na data de lançamento desse episódio ou próximo, Bugônia acabou de entrar no Prime Video. Então assim, Bugônia, gente, eu sei que tá muito recente, então vamos gastar pouco tempo aqui. Bugônia nesses últimos meses aí, o episódio é de 27 de janeiro. Melhorou? Piorou? Mesma coisa? O que você acha, Lucas? Eu gosto bastante do filme ainda, que tem pouco tempo, né, que a gente viu ele, tá bem fresquinho aí na cabeça. Mas depois desses meses aí, eu ainda acho o filme, assim, muito bom. Eu acho que ele perde um pouco, cara. Ele não ficaria, talvez, entre os meus favoritos do Yorgos, não. Se fosse pra me recomendar 3 filmes do Yorgos pra pessoa ver, talvez eu não falaria ele. Deixaria pra pessoa Lembrei da Isa Faria falando que o Yorgos é muito bom quando ele lembra que ele é grego. E aí não é o caso. E, cara, a parceria dele com a Emma Stone tá excelente nesse filme. Eu adoro o final dele. E como ele faz esse olhar dele pra esses malucos de chapéu alumínio, e como ele brinca com essa coisa, eu acho que isso tudo funciona, assim, como a história vai ter essa virada. Enfim, acho um bom filme dele, não fica entre os meus favoritos, porque, cara, eu sinto que falta alguma coisa nesse filme. Eu sinto que ele é um filme muito bom, muito por conta da Emma Stone, por conta da história ser uma coisa meio pirada, assim, de como ele trata os dois lados da história, e você vai ficando na dúvida, e você vai torcendo pra um, você vai torcendo pra outro, você vai falando, não, pera lá, tá demais aqui a violência aqui, gente, vamos pesar menos a mão. Isso pra um personagem do qual você não estava torcendo. Mas eu acho que falta como é que eu vou dizer? Um je ne sais quoi. Falta um molho grego. Falta um molho grego. Um tempero. Falta um grego, um limão, Falta um tempero. Eu acho que o filme demora pra engrenar. Ele entrega um final, assim, que divertido, né? No mínimo divertido aquele final. Ele entrega boas atuações, mas eu acho que falta o filme demora pra me conquistar, assim. Acho que do começo pro meio, assim, é uma coisa meio monótona, que beleza, tem um sequestro aí, mas você fica meio, eu acho meio repetitivo o que vai acontecendo ali na meiota dele. Mas o filme é muito bom. Eu acho que Bugônia não envelheceu, né? Ainda tá aí, nem envelheceu. 4 meses que a gente fez o episódio. Mas diferentemente do Lucas, eu coloco Bugônia no meu, não no meu top do Yorgos, mas eu lembro que eu colocava, não vou fazer top do Yorgos aqui agora, mas eu colocava no top lá do Oscar, né, desse ano. Eu tava bem, assim, dos indicados, eu lembro que eu colocava Bugônia bem lá em cima, assim, de 3-2, sabe? Eu gostei muito de Bugônia. Eu acho que o Yorgos tem esse jeito meio, às vezes, dá essa impressão de que é desinteressado, né? Essa coisa, assim, dos filmes dele, que é tudo tão estranho que parece que ele não tem interesse naquela história, assim. Parece que é uma coisa meio... Ele tem essa asepsia, né? A gente fala, sempre quando vai falar do Yorgos, a gente fala de asepsia. Parece que ele não se importa com aqueles personagens, parece que tudo que acontecer com aquele povo ali, ele tá se lixando, sabe? Tá pouco se lixando, ele não quer saber. E então eu acho que vai um pouco dessa pegada de conhecer um pouco o diretor. A gente falou isso no episódio. Então, quando você tá habituado com o diretor, Bugônia parece que é muito melhor do que é, sabe? Eu acho que se eu não conhecesse o Yorgos, Bugônia pra mim teria sido talvez um filme mais mediano do que ele é. Mas eu acho que eu sou tão entusiasta do Yorgos, eu gosto tanto do jeito dele, a forma com que ele propõe mesmo, assim, o cinema dele, né? Que é um cinema de mainstream, mas é um cinema diferentão. Esquisitão. Então, Bugônia pra mim ficou, assim, bem alto, sabe? Na minha lista, pelo menos de indicados ao Oscar. Então, eu acho que vale muito a pena assistir. Eu gosto também de Bugônia. Eu acho que fica aí uma recomendação não só pro nosso episódio, mas pra ver o filme, especialmente agora que tá no streaming. Próximo episódio, 193. O episódio foi
foi O Aprendiz e A Verdadeira Dor. Suas lembranças de O Aprendiz e A Verdadeira Dor são boas, são ruins, são ok? Gente, eu amo O Aprendiz. Eu não sei porque as pessoas não gostam tanto dele. Eu lembro que esses dias eu tava ouvindo Falando de Nada e o Michel Arouca não gosta, assim, odeia. E aí, se eu não me engano, a Aline Diniz falou assim também que não achou tanta coisa. Eu sei que, assim, eu já ouvi muitas críticas negativas desse filme, falando que ele chove no molhado, que ele é muito escuro, que ele é... Sabe aquelas coisas assim? Que ele é muito chiado, que tem muito ruído. E eu acho que é isso que faz ele ser tão divertido, sabe? É um filme meio... o Alia Bassett tá tão... mais uma vez a gente falou de câmera de mão, assim, essa coisa de... Aquela Nova York suja, assim, né? Aquela coisa meio Gotham City, assim, né? O Trump meio pinguim, uma coisa meio... Eu gosto, assim, da fotografia, acho que a história, a gente joga a luz num Trump asqueroso, tal qual ele é, né? Então, assim, mostra as origens daquele tipo de personagem que ele acabou se tornando na mídia e o que tem por trás disso. Eu gosto muito, eu acho muito interessante também, assim, eu recomendo, principalmente porque muitas pessoas não conhecem a história do Trump, né? Então, eu acho que é importante, a gente conhece o Trump hoje presidente, mas muitas pessoas não conhecem a história do Trump empresário e o que ele fez pra chegar onde ele chegou, né? Ele passou por cima de muita gente pra construir o império que ele construiu. E A Verdadeira Dor também é outro filme que eu adorei, eu amei, eu acho que a impressão de vocês foi meio, assim, né? Mas eu adorei, assim, eu gostei muito dessa... Eles fazem uma revisita histórica, né, lá na Polônia pra mostrar campos de concentração e fazer essa relação com principalmente com a depressão, né, que o personagem do Kieran Culkin sofre e problemas de família que ele tem, que ele não consegue resolver e como, no fim das contas, esse desejo de resolver as coisas, ele nunca passa, né? Você querer resolver uma tragédia histórica, você querer resolver uma depressão, no fim das contas é um sentimento que nunca vai embora. Então, eu gosto muito desse paralelo que eles fazem. Eu lembro que uma coisa que vocês reclamaram era que a fotografia era muito aberta, muito limpa e muito asséptica. Então, o oposto do Aprendiz, né? Tipo, uma muito suja, outra muito limpa. E eu também gosto, porque eu acho que, tipo, mostra essa coisa nova, assim, tipo, a gente tá, atualmente estamos, sabe, 2025, estamos numa Polônia nova, refresh, rebranding da Polônia e também o rebranding do ser humano, como a gente tem que se mostrar muito lindo pro universo e pro mundo e tudo mais. Então eu gosto muito também dessa forma deles fotografarem, né? É também uma coisa de orçamento, né? Às vezes a gente vê, você fala assim, nossa, mas parece que falta carinha de filme de festival, um americano que quer botar um filme em Sundance. Pra mim é um pouco isso, assim, sabe? Mas eu gosto também, eu gosto. Temos aqui do nosso sorteio, esse é o nosso 5º número no sorteio, essa é a 2ª vez que aparece o Kendall Roy, né? Que tá no Aprendiz também. E que aparece Succession e o Roman no outro. E o Roman. Lucas, fala aí sobre esses dois. Aqui eu acho que eu vou ser bem breve. Eu tenho uma preguiça desses dois filmes. Eu acho que eles não envelheceram muito bem, assim. Ainda, talvez eu prefira... É porque o Aprendiz tem uma coisa, assim, de ser um filme muito bem atuado, de ser uma história amarradinha, bem contada. Eu gosto desse aspecto mais sujo dele ali, na fotografia e tudo mais. Mas é que, nossa, parece que vai dando um ranço certa hora de você acompanhar a história do Donald Trump. Fala, cara, eu já sei, eu vou assistir já sabendo que esse cara não é um... Sabe? Quem essa pessoa é. E será que eu quero mesmo passar 2 horas acompanhando a história dele? O Sebastian Stan tá ótimo no personagem. E eu lembro que eu gostei muito das atuações e gostei muito de como a história é conduzida. Eu sempre gosto quando a cinebiografia vai pra esse lado mais fora do comum desse subgênero. Então, assim, é um bom filme, mas eu tenho uma certa preguiça. Eu não veria de novo. Eu acho que ele se destaca muito mais pelas atuações que qualquer outra coisa. E A Verdadeira Dor, eu sinto a mesma coisa. E acho que ele talvez fica um pouco pra trás, porque ele não entrega nem as atuações tão boas assim. Eu acho que ele... Foi um filme pra mim que ele ficou bem ok, sabe? Bem... O Kieran Culkin, pra mim, ele tá fazendo a mesma coisa de sempre que ele faz. O Jesse Eisenberg dirige o filme, assim, qualquer coisa, você não vê uma pegada. O Jesse Eisenberg virou diretor. Qual que é a pegada dele? Vamos ver o que ele vai fazer de diferente. Não, é um filme qualquer coisa que tem essa cara de, vou lançar um filme no festival mesmo. E eu acho que ele nem resolve o que ele se propõe a discutir no filme, sabe? É aquela coisa de mostrar um personagem que tá mal e os dois primos ali tendo que lidar um com o outro nessa viagem, com personalidades completamente diferentes. E eu acho isso bem trabalhado. A química entre os dois eu gosto. Eu acho isso bem trabalhado até certo ponto, mas parece que no final o filme não se resolve. Sei lá, acho que ele fica com qualquer coisa. Pra mim,
eu acho o grande problema eles são meio passáveis, assim, sabe? São filmes meio que... Parece que não tem nada que me motive a revê-los, a pensar... Eu acho que eu aprendi isso pela sujeira de ser essa pessoa, né? De ser esse cara. E A Verdadeira Dor porque eu achei ele meio chato, assim. Achei ele meio entediante. Parece que eu senti que as referências do Jesse Eisenberg foram muitas as referências de Sundance, desse festival específico que tem um jeito específico de contar uma história. É uma coisa muito blasé, assim, pra mim. Eu não tenho muita vontade de rever os filmes. Eu fiquei bem bodado também do Ali Abazi com aquele suposto escândalo em bastidor, que ele supostamente tentou agarrar uma mulher à força no bastidor Globo de Ouro, alguma coisa assim. Então, assim, que é o diretor do filme detonando o Trump. Então, assim, eu fiquei um pouco bodado dessa coisa toda também, né? Artista e obra, tá? Enfim, a gente não vai entrar nessa discussão agora. Mas, sabe, eu tenho os dois, assim, passáveis. Eu acho o Aprendiz melhor que a Verdadeira Dor. Mas eu acho são dois filmes que eu não tenho muito, assim, essa vontade de revisitar, pelo menos por enquanto, né? Faz um ano mais ou menos. Quem sabe mais pra frente, esquecendo mais coisas, dê pra olhar com outros olhos. Último número: 66. Nosso episódio 66 tem o codinome Elvis. 1º de agosto de 2022. Tudo. A gente vai encerrar com Baz Luhrmann hoje. Virou Lucas, festa. fala Virou um pouquinho bagunça. sobre Elvis e a sua lembrança de Elvis e tudo mais. Cara, eu lembro que eu gostei muito desse filme, assim, eu não parei pra rever ele, cara. Eu acho que eu vi ele só nessa vez mesmo, não parei pra rever, mas eu guardo ele bem, assim, envelheceu bem na minha cabeça, sabe? Eu gosto da direção do Baz Luhrmann, dessa coisa, eu acho que combina com o Elvis, essa coisa espalhafatosa, e é um filme muito acelerado, ele tem esse ritmo acelerado, ele quer contar toda a trajetória do Elvis, né? Então, assim, é um filme que você não pode piscar. Toda hora vem uma notícia, ele já vai e a música dele estourou e ele já tá em Las Vegas e ele já tá casado com outra pessoa e tá. O Austin Butler tá excelente aqui no papel, eu acho que ele entrega muitas cenas, assim, icônicas, e eu acho que tudo orna bem, assim, no filme. Os trejeitos da atuação dele, a direção do Baz Luhrmann, essa coisa espalhafatosa, combinar com o Elvis ali, eu acho que funciona, e é um filme que tem personalidade, assim, que tem um certo carisma, mas é um filme que não sei se eu revisitaria. É uma talvez das últimas cinebiografias aí que foram lançadas, talvez uma das que eu mais gosto. Assim. Ou seja, 4 anos atrás. Agosto de 22. De lá pra cá não veio muita coisa boa. Gusta, manda brasa. Gente, o Gusta tá mandando em off aqui, zoando a cirurgia plástica do Baz Luhrmann da Nicole Kidman. Tá bom? Falando Meu Deus! Eu não tinha visto isso. Mas é isso aí. Gente, Gusta, fala um pouquinho aí do Baz Luhrmann, por favor, e do Elvis, do Baz Luhrmann. Falando em cinebiografias, né? Eu ia comentar, o Lucas tava falando do filme do Trump, né? E eu gosto do filme do Trump, eu gosto do Aprendiz justamente porque ele é um recorte, né? Mais específico. Eu gosto das cinebiografias que fazem recortes mais específicos. Gosto mais também, gosto mais. É, né? Que não fazem esses saltos temporais muito grandes, assim, né? Tipo, eu adorei ele por causa disso, assim. Eu acho que é um filme que ele é suficiente naquele tempo curto. E eu acho que você consegue trabalhar as relações muito melhor, porque se você parar pra pensar, assim, na sua vida, você convive ali com as pessoas do seu trabalho, aí depois você sai do seu trabalho, aí você não convive muito com as pessoas, das pessoas da escola, da faculdade. Tipo assim, são períodos mais curtos que a nossa vida é dividida. A gente não tem, tipo assim, como contar histórias e criar grandes vilões e grandes conflitos ao longo da nossa vida toda, sabe? Você tem que fazer um malabarismo dentro do seu roteiro pra tudo aquilo encaixar. E assim, figuras como o Elvis, né? O próprio Michael agora, né? Que tem a cinebiografia dele. Existem essas grandes figuras, esses grandes vilões das carreiras, né? Da vida deles, né? Quais foram as pessoas que acabaram com a vida dos nossos grandes astros, né? E aí eu acho que Elvis acerta justamente nisso, porque eles conseguem vilanizar o empresário, o agente dele, com uma humanização muito bem colocada, sabe? Tipo, o Tom Hanks que faz a antítese ali pro Elvis, né? E a gente acompanha desde o começo da carreira do Elvis, né? A gente acompanha, na verdade, desde a infância do Elvis até a grande decadência do Elvis. Então a gente acompanha a vida inteira dele. E apesar disso, apesar de a gente ter acompanhado a história toda do Elvis, eu gosto muito do filme, porque eu acho que eles encontraram um equilíbrio bom dessa vilania, sabe? Qual era as motivações do Elvis, o que ele queria fazer. Oi, tem uma cena muito boa da infância dele que 3 anos depois vai ser muito parecido em Pecadores, né? Que é aquela catarse
catarse que ele tem com a música preta na igreja, sabe? Aquela coisa. Depois, Realmente, agora que eu lembrei, nossa, depois ó, paralelo. Porque a história do Elvis tem muito a ver com isso, né? O embranquecimento do rock, né? Até essa situação é tratada muito bem no filme. E eu gosto que, tipo assim, no fim das contas, é um filme de excessos, né? O Baz Luhrmann, ele é esse cara dos excessos, e aí ele deixa o filme dele estourar nos excessos, e na pirotecnia, e no show, né? Ele fica um pouco menos preocupado em contar uma história super melodramática e super... ele não tenta trazer tanto drama pra história, ele tenta fazer a coisa correr mais dentro, como se aquilo ali fosse um grande musical mesmo, né? Diferente de algumas cinebiografias que ficam tentando equilibrar muitas das vezes o que é o musical e o que é o drama da vida das pessoas, e acaba não acertando muito bem, né? Então, eu recomendo. Eu gosto muito desse filme mesmo, assim. Eu tenho minhas reservas com ele, mas eu acho que, sabe, diretor certo pro projeto certo? O Baz é excessivamente excessivo, excessivamente exagerado, né? E isso joga muito contra ele na maior parte da filmografia dele, bem questionável, inclusive. Mas quando você pega o que o Elvis era, e especialmente no final da carreira, que é aquela coisa cassino, Las Vegas, aquelas roupas meio ridículas e tal, é muito o diretor certo na hora certa no projeto certo, assim. Então é aonde esse excesso do Baz Luhrmann casa muito bem, funciona muito bem, encaixa muito bem. Então eu acho que é um projeto muito bem escolhido e é um filme muito vibrante, muito brilhante, muito e muito bom por causa disso, porque geralmente quando a gente tá falando no cinema atual, a gente trata cinebiografias como uma coletânea de filmes e de momentos, coletânea de músicas e de momentos esparsos, momentos específicos da carreira da pessoa, de modo bem Bohemian Rhapsody, né, bem procedural, en passant, e o Elvis não era isso, e assim, as minhas reservas são, o filme ignora coisas muito relevantes da vida do Elvis, das dualidades do Elvis, dos problemas do Elvis, sabe, a paixão dele pelo Nixon, porque isso não cola bem com o público democrata americano, né, então a gente vai fingir que ele não tinha uma paixão pelo Nixon, que ele não era um grande merda em diversos momentos da vida, tanto é que o Priscilla é uma espécie de paralelo, né, do mesmo ano, inclusive, né, que o Priscilla é mais ficcional, mas ele é uma espécie de paralelo, eles são da mesma época e tal, então é um filme que esconde certas coisas do Elvis propositalmente, e que ele tem essa coisa do musicalesco, do musical que leva pessoas ao cinema, mas isso encaixa com o estilo do Baz Luhrmann, você não tem a sensação de coletânea de Bohemian Rhapsody da vida, assim, sensação que beleza, um filme do Baz Luhrmann seria assim mesmo, e eu acho que o filme é muito bom por causa disso, sabe, eu acho que o filme, ele envelhece muito bem, esse é um filme que eu reassistiria tranquilamente, se passar de novo no cinema, eu ia achar muito legal ir no cinema de novo assistir, ele tem muitos momentos de espetáculo muito legais, muito bons de acompanhar, assim, fica de recomendação pra quem não viu aí ainda, gente, é uma das poucas cinebiografias de músico que eu posso falar assim, não, você não vai ver a mesma coisa do mesmo jeito toda hora, vai ser divertido assistir, sabe, então essa é a recomendação. Dito isso, Austin Butler melhor Elvis que Jacob Elord, né? Realmente. Mas é um filme da Sofia que é uma coisa muito diferente, né? Ele pensa uma coisa muito diferente. É que é muito bom também, o Priscila. Eu gosto bastante do filme. Não vai embora porque chegou a sua hora. Qual o seu episódio favorito entre os 250 do Meia Pantufa? Qual filme vocês assistiram pela nossa recomendação? Comenta aqui no episódio suas opiniões, porque a gente quer muito debater com vocês, e aproveita para seguir a gente no Instagram, @meiapantufa, no TikTok, @meia_pantufa, e no Substack para ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Obrigado por estarem sempre com a gente. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Segue a gente em todas as plataformas que você ouve. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.